Olá, pessoal, bem-vindos ao Ele Pode Tudo. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui para mais uma entrevista com um convidado muito especial. É o pastor Zulato, ele dá aula para a gente no Carisma, ele é pastor também da Lagoinha Orlando, é um dos pastores da Lagoinha Orlando e tem muitas qualidades. Ele é mestre, quando ele dá aula para a gente, vocês não imaginam como a minha cabeça fica. Então, assim, tem muitas qualidades nele. Eu vou deixar o restante para ele mesmo se apresentar. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por me chamar de especial, né? Tem um título muito importante. Sim. Mas eu me chamo Vinícius, eu tenho Sim. 39 anos, sou casado com a Virgínia. Somos casados há quase 7 anos. Dia 28 de junho agora, completaremos 7 anos de casado. E eu sou pai da Valentina, Linda. que tem 1 ano e 6 meses, né? Próximo dia 12 agora ela completa 1 ano e 7 meses. Certo. Como você falou, sou um dos pastores de Lagoinha. Já estou em Lagoinha há 21 anos. Uau! Por 16 anos eu pastoreei na Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte. E há 5 anos tenho servido aqui na Lagoinha de Orlando, ao lado do pastor André Valadão. Sim. Eu também tenho um ministério chamado Cristo Vivo, que tem 3 pilares: a pregação, o ensino e o canto, né? Tem muita gente que não sabe, eu canto também. E nós procuramos levar o evangelho através desses 3 pilares: a pregação, Sim. o ensino e a música. Então, se o pessoal quiser conhecer depois um pouquinho do meu trabalho, é só acessar o YouTube, Sim. Cristo Vivo TV, e vão encontrar ali. Inclusive, aquela canção tão conhecida, Teu Reino, né? Teu Reino é sempre eterno. Essa música é minha, né? Sério, pastor? Essa música é minha, E eu creio que exatamente. tem outras músicas também que as pessoas não sabem que são suas. Isso. Pai Nosso é uma canção que Deus me deu a oportunidade de traduzir para o Brasil, né? Our Father, da Bethel. Eu fiz a versão, também ficou bem conhecida no Brasil, né? E muitas outras aí que estão lá no meu canal e o pessoal pode conhecer. E eu gosto de falar que o mais importante sobre mim, Geis, é que eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu acho que essa Glória é a Deus, amém. a melhor qualidade, né? A respeito da Amém. minha formação acadêmica, o primeiro seminário que eu fiz foi o Carisma, me formei em 2004. Ô, glória. Depois eu fiz a faculdade de teologia, sou formado também e bacharelado pela Faculdade Sul-Americana. E também sou graduado pelo seminário Martin Bucer, né, no Brasil. Também fiz outros cursos na área de filosofia, é bastante coisa, Meu né? Deus, agora, pastor, eu estou entendendo o porquê, gente, que quando ele vem dar aula pra gente, você não tem noção. Primeiro, a gente não dorme depois da aula. A aula termina umas 10 da noite e você é mestre, né? Sim, sim, sim. Meu Deus, e olha quanto conhecimento, Sim, né? sim, sim. Quanta coisa quantos cursos acadêmicos você fez, e meu Deus do Isso. céu, e a gente vê hoje os frutos disso. Sim, Pastor, sim. conta um pouco sobre a sua trajetória, como que foi assim para viver o seu chamado, por onde isso tudo começou? Sim. Olha, eu me lembro de ter ouvido pela primeira vez a respeito da minha vocação, mais ou menos quando eu tinha uns 7 anos de idade. A minha mãe conta que, na verdade, ela já recebia palavras comigo no ventre, né? Só que essas aí eu não lembro. Faz parte. Mas com 7 anos, eu recebi a primeira profecia de que Deus havia me separado para um propósito muito específico. 7 anos? 7 anos, exatamente. E com 7 anos eu fui batizado no Espírito Santo. Então, muito cedo. Meu Deus, muito jovem. cedo, muito cedo. Realmente você tinha sido escolhido. Exatamente. Aham. E as minhas professoras lá de trás, né, já contavam que desde pequeno eu sentava os meus colegas em sala de aula, já pregava pro pessoal, já cantava na igreja. Eu fui criado na igreja, né? Sim, sim. Cantando, Então você já veio de um lar cristão. Isso. Isso é muito bom. Né, eu era chamado de pastorzinho. O pastor me pegava no colo para dar a bênção Aham. apostólica. Então, desde começo, assim, desde muito novo, eu já fui meio que direcionado para essa chamada ministerial. Certo. E aí, quando eu fui, então, para o ensino médio, eu ainda tentei fazer um curso de publicidade, tentei, né, ingressar na carreira aí futebolística, amo futebol, né? Tava assistindo futebol aqui agora há pouco. Sim, sim. Amo esporte, amo futebol, quis tentar ser jogador, mas Deus já tinha um propósito muito específico. Então, com 18 anos, eu decidi seguir, né, o ministério pastoral mesmo. Com 17 eu tinha conhecido a Lagoinha, tinha ido para um congresso de louvor e adoração, tinha sentido um chamado de Deus de ir para Belo Horizonte estudar. Com 17 anos. Isso. Certo. Sou natural do interior de São Paulo, Aham. mas naquela época, né, assim como hoje, né, Lagoinha vivia algo muito especial de Deus e aquilo me tocou e eu decidi então para BH para fazer o Carisma. E quando eu me formei então, o pastor Márcio Valadão procurou meu pastor na época e falou: "Olha, esse menino é muito abençoado, ele tem um futuro muito grande em Deus. Que e assim, a gente lindo. queria muito poder aproveitá-lo mais aqui."
Meu pastor, nessa época, já sabia que eu não voltaria. Ele falou com o pastor Márcio, né? E com o pastor Heber Dutra, que era o diretor do seminário na época. Falou, ó, a gente já sabia que o Vinícius não voltava. Então, assim, a gente tem muita certeza que ele vai poder crescer aqui muito mais do que se ele voltasse para nossa igreja local. Nossa, e aí ele me bonito liberou. E humilde, né? Não, muito foi muito humilde. legal. Foi muito legal da parte dele me liberar. E eu fiquei em Lagoinha, né? Com E aí 19 você foi anos. até mais aliviado, né, pastor? Que eu vejo que hoje em dia tem algumas igrejas, não todas, existem suas exceções, mas que quer reter algumas pessoas, ou se alguém vai, tipo, não abençoa, Sim. né? Eu entendo isso hoje, porque assim, depois de muitos anos de ministério pastoral, nenhum Sim. pastor quer perder gente boa. A gente quer ter gente boa perto da gente, tá então entendendo? fica tipo assim, não vai não, por favor. Entendi. Porque assim, gente que dá trabalho tem Para bastante. trabalho tem muito. Tem muito. É. E às vezes alguém que tá ali, que tá frutificando, você já começa a De elaborar. confiança. Exatamente. Tô Você já começa a entendendo. elaborar planos, projetos, você começa a pensar, poxa, essa pessoa vai frutificar tanto aqui. E aí, de repente, Deus pega essa pessoa Aí e. fala tchau. Aí não é Aí legal. o pastor fica assim, oh meu Deus. É igual um pai que tá Sim. vendo um filho Crescer e criar asas, assim. exatamente, e tomar asas. Você não quer que o seu filho vá, mas ao mesmo tempo você sabe que ele precisa ir, mas que é é aquele. necessário, mas você quer ter perto. Exatamente, eu aquele entendo. misto de sentimentos, né? A minha filha só tem 1 ano e 6 meses, mas às vezes eu já fico imaginando, falando, meu Quando Deus, ela- daqui a alguns anos essa menina vai bater asas e vai voar. E o coração do pai não tem jeito. É Ele quer ver o verdade. filho crescer, mas ao mesmo tempo fica aquele, né? Aquele verdade. apegozinho, né? E eu creio que o pastor é a mesma sensação, né? Então, hoje, Isso. como você está do outro lado, você compreende. Exato. A gente Porque sabe que muito- existem os abusos, né, Geisa? A gente sabe que, infelizmente, muitos pastores usam indevidamente dessa função para reter, para não permitir o crescimento. E isso é Sim. terrível. Sim. Essa não é a função de um pastor. Sim. Não é à toa que, na Idade Média, os pastores foram chamados de padres, né? A palavra padre vem do latim, que é pai. O Uau. pastor é um pai, ele é um pai espiritual. Sim. E a função do pai não é reter o crescimento do filho, mas é incentivar, mesmo que isso lhe Impulsionar custe. Exatamente, impulsionar. Mas, infelizmente, muitos pastores não entendem essa vocação de Mas pais, esse né? pastor que você tinha está de parabéns. Ele, graças e aí a ele te Deus. apoiou, você foi. Exatamente. E aí, começou toda uma trajetória, né, ministerial ali, primeiro no Carisma. Eu comecei fazendo alguns cultos que nós tínhamos. A gente tinha um culto na parte da tarde, chamava Escola de Cura, que era um culto voltado para ministração na parte de cura divina. Acontecia todo dia, 2 horas da tarde. Depois ele passou para 5 horas da tarde. Eu fiquei à frente desse culto muitos anos. Sim. Ele rendeu muitos frutos. Depois eu comecei a ser aproveitado na área do ensino como professor. E aí depois o pastor Márcio começou a ver os frutos. E aí me trouxe para integrar o ministério pastoral na igreja. E aí eu comecei pastoreando os empresários. Em BH, isso. Certo. Os empresários, depois fui para a área de louvor. Isso tudo muito jovem, Muito né, pastor? jovem, isso. E a minha Como que- ordenação veio com 20 anos. Uau, como que é ser pastor assim muito jovem? Tudo bem que você vem de um lar cristão, você já veio de uma base, né? Sua Sim, casa era sim. construída sobre a rocha. Sim, Isso é muito importante. sim. Mas como que é lidar com pessoas, com o emocional, com pessoas difíceis, como você acabou de falar, Sim. sendo pastor tão jovem? Um desafio muito grande. Um desafio. E a gente até vê pela própria escritura, porque Paulo teve um discípulo muito jovem, que também muito jovem assumiu uma igreja, Timóteo, né? Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, é porque ele não estava lidando com os problemas da igreja apenas, ele estava lidando com as dificuldades de um pastor, que era o discípulo dele direto, que estava ali à frente, provavelmente, da igreja dos Efésios e estava lidando com muitos problemas e ele estava pensando, inclusive, em desistir. Então, assim, quando você vai para o ministério muito cedo, ele tem desafios. Não só os desafios do ministério, mas os próprios desafios pessoais de um pastor. Porque, assim, os desafios externos, eles são grandes, são difíceis, mas Deus te dá graça para superá-las. Mas eu acho que os piores são os seus próprios dilemas, são os seus próprios desafios, né? Aprender também a lidar com as emoções, com os Exatamente. sentimentos. Para mim, essa foi a parte mais difícil, né? Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para um congresso, que era um congresso para formação de pastores e tudo mais. E na época, a gente tinha um pastor que ainda estava vivo, ele era o pastor da Igreja Batista do Morumbi. E hoje ele já partiu para estar com o Senhor, né? Mas esse pastor estava compartilhando, né, um pouquinho da experiência dele ali. E ele falava que os grandes desafios que ele teve no ministério não foram externos, mas foram os desafios internos, né? E ele compartilhou, inclusive, que o grande desafio dele era na área da pureza sexual. Porque ele ingressou no ministério também muito cedo.
E ele tinha muitas lutas nessa área. Então, Sim. o pessoal falava assim pra ele, olha, quando você casar, esses desafios vão passar, né? E aí ele casou e não passou. Aí o pessoal falava, não, fica tranquilo, quando você tiver filho, Vai aí passar. vai passar. Ai, meu Deus. E aí ele teve filho e não passou. E aí o pessoal fala, não, fica tranquilo, quando você ficar velho, vai passar. Aí ele falando, ó, gente, eu tô velho e continuo tendo luta ainda. E o pessoal tudo riu. E vocês estão rindo porque vocês têm o mesmo problema que eu, vocês têm as mesmas dificuldades. É verdade. E eu me identifiquei muito com esse testemunho, porque eu percebi que os meus grandes desafios ministeriais não eram tanto externos, mas eram internos. Então, exemplo, quando eu ingressei no ministério, só pra... eu tinha uma questão pessoal que eu nunca tinha trabalhado, que era um abuso que eu tinha sofrido na infância, e eu nunca tinha confessado pra ninguém. Pra falar que eu nunca tinha confessado, poucos meses antes de eu ir pro seminário, aconteceu uma tragédia na minha família. Meu pai faleceu com 38 anos num Jovem. acidente de carro. Muito jovem, Meu né? Deus. Você olha pra mim, eu tenho 39, meu pai tinha 38. Então, meu pai era muito jovem. E era algo assim que a gente não esperava. Os planos eram outros. Meu pai ia me levar para Belo Horizonte, ele ia pagar meu seminário. E, de repente, foi uma mudança muito abrupta. E aí, no meio dessa confusão ali da morte do meu pai, um pouquinho antes eu tinha confidenciado a minha mãe que eu tinha passado por essa situação. E a minha mãe, ela não deu muita credibilidade. Não porque ela não acreditou que o assunto era importante, mas como era um momento que estava vivendo algo novo, a gente estava sonhando, né, com o seminário e tudo mais. Já fazia muito tempo. Exatamente. Minha mãe falou assim, ó, deixa isso pra lá, né? Mas, infelizmente, esse assunto acabou vindo à tona à medida que os desafios do ministério iam se apresentando diante de mim. Certo. Então, aquela falta do suporte emocional pela perda do meu pai, mais essas fragilidades emocionais, mais os desafios externos desaguaram num estresse emocional muito grande. E depois de 6 anos de ordenação pastoral, eu tive depressão. Eu explodi Deus. emocionalmente. Eu tive um burnout e eu explodi emocionalmente. Porque foi acumulando, Foi acumulando. acumulando. Exatamente. Pastor, eu vejo assim a importância, se você puder falar um pouco também, que no carisma mesmo, né, eu tenho aprendido que nós somos, né, corpo, alma e espírito, né? Exatamente. Isso? Então, a importância da gente estar ali no espiritual, em conexão com Deus, né? Orando, jejuando, mas também a gente não pode deixar de cuidar da nossa alma, das emoções. Exatamente. Mesmo sendo pastor, estando num tempo integral na igreja, fala um pouco, porque você passou por isso. Sim, Fala sim. um pouco sobre isso. Sim. Sabe, uma deficiência que eu percebo nos nossos cursos, né, de formação ministerial é exatamente essa. A gente tem preparação para todas as áreas na vida de um ministro, mas a gente muitas vezes não tem um preparo para o cuidado emocional. Então a gente vê os ministros se preparando para pregar, para fazer um aconselhamento, para fazer uma visita, para fazer um gabinete, né, para lidar com a igreja, o administrativo da igreja, para o casal, né, às vezes até para as dinâmicas do casamento. Mas você não vê uma matéria para falar do cuidado emocional do ministro. Você não vê uma matéria para falar do cuidado físico de um ministro, né? Sim. Graças a Deus, Deus tem despertado o pastor Luciano Subirá nos últimos meses para falar sobre essa importância. Do pastor se cuidar Do também. pastor se cuidar. Porque existem muitos pastores hoje preferindo abandonar o ministério por causa das pressões. Só que ele não tá dando conta das pressões, não é porque ele não tá espiritualmente preparado para isso. Às vezes a pessoa acha, o pastor tá em pecado. Mas às vezes não é pecado, às vezes é porque ele tá negligenciando o cuidado das emoções, tá negligenciando o cuidado físico. E aí o que acontece? Não adianta você tentar compensar a negligência da alma e do corpo com o espiritual, que não vai funcionar. Então as pessoas acham que ministério é só oração. Então eu vou orar, buscar Deus, e aí eu negligencio todo o resto e o espiritual vai compensar isso aqui. Que e Deus não, cuida de tudo. não vai. Paulo fala para Timóteo, né? Timóteo estava lá lidando com o problema de úlcera, né? Provavelmente ele tinha dores fortíssimas no estômago. Então você já imagina, o cara lidando com problemas pessoais, ministeriais, é claro, a gastrite atacou. Mas Paulo fala para ele, cara, toma um pouquinho de vinho para aliviar suas dores. O vinho naquela época era usado de maneira medicinal também. Sim, sim. Mas o que Paulo tá falando para ele? Cara, cuida do seu corpo. Paulo fala para ele, olha, o exercício físico não é muito proveitoso. Paulo fala para ele, dedica-se mais à piedade. Mas Paulo não fala que não tem proveito nenhum. Paulo fala que ele é de pouco proveito, mas há um proveito. Sim. Era importante também cuidar do aspecto físico. Eu tava esses dias ouvindo uma aula, que eu tô fazendo um outro curso. Que é um curso de
a interpretação do texto bíblico, né, do Novo Testamento, levando em consideração o contexto judaico ali do segundo templo, da época de Jesus. E uma informação que eu não sabia é que o apóstolo João, no final da sua vida, já com 90 e poucos anos, ele era levado para pregar na igreja de Éfeso. Mas ele estava tão debilitado fisicamente que ele era levado numa cama. Meu Deus! Gente, agora você pensa, Uhum. hoje, será que isso é necessário? Eu penso que não. Cara, a gente tem tanto recurso para cuidarmos da saúde que hoje você pode ter um pastor de 90 anos no púlpito pregando de forma saudável. Olha o pastor Márcio, por exemplo. Pastor Márcio Valadão e tantos outros, sabe? A gente tem tantos outros pastores que já estão aí numa idade, né? Que a gente poderia chamar de melhor idade. Sim. Que o cuidado com o corpo viabiliza possibilidades. Gente, imagina, o cara era levado numa cama. Sim. Você tá entendendo? Não quero de maneira nenhuma desconsiderar aqui a importância do apóstolo João, tudo. Mas hoje nós temos ciência, né? A gente tem o conhecimento da importância de também cuidarmos do corpo. E o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, né? E eu vejo assim, pastor, quero até te parabenizar, eu vi que você emagreceu muito. Graças a Deus. E tem alguns pastores que eu sei que os crentes gostam de comer, né, gente? Sim. A gente come bem, a gente gosta de comer. Mas eu vejo que alguns talvez estejam comendo um pouco, as emoções estão além do peso, ou a barriguinha assim, né? Sim. De gravidinha, Sim. sendo que são pastores, não é para estar com essa barriga de gravidinha, né? E a importância de se cuidar, eu vejo você é um exemplo vivo disso. Sim, sim. Né? Olha, eu fui fazer uma bateria. Quando virou essa chave para Não, fui fazer uma bateria de exames, né, para ver como estava a minha saúde. E aí, na bateria de exames constou gordura no fígado, eita, pré-diabético. Então, assim... Foi um choque. Não, é percentual de gordura altíssimo, quase caminhando para obesidade. Eu tenho 1,67 m de altura, eu tava pesando 95 quilos. Uau, é muito, né? Muito. Tava 25 quilos acima do meu peso. Então, o médico falou comigo, cara, ou você se cuida, ou daqui a pouco... a conta vai vir. Vai chegar, né? E para piorar, caminhando para desenvolver um hipotireoidismo. Então, o médico falou, cara, ou você se cuida... Ou daqui a pouco você vai viver de remédio. Aí como que você vai viver o seu chamado, praticar o ID se o seu corpo não estiver bem? Exatamente. Aí vai entrar naquele colapso. Exatamente. Né? No burnout, tudo mais, a depressão. Isso. Porque primeiro a gente precisa estar bem para depois a gente abençoar e conseguir alcançar outras pessoas. Sim. Como que você vai dar aquilo que você não tem? Sim. Mas eu percebo que a gente às vezes, Geis, espiritualiza muito as coisas e esquece que a gente é gente também. Eu vejo assim, principalmente, eu sou nova na caminhada, né? Eu aceitei Jesus e sou cristã tem o quê? Acho que vai fazer 3 anos. Foi com o André Fernandes em Miami. Sim. Mas eu conheço algumas pessoas que estão na igreja há algum tempo e tem até uma pessoa que eu vi que ela não estava muito bem. Eu falei, procura ajuda, passa no psicólogo, num terapeuta. Ela falou, meu melhor terapeuta é Deus. Aí eu falei assim, ok. Que benção, então, né? Mas não é verdade. Então, realmente, tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, sabe? E é por isso que a sociedade, hoje em dia, tem muitas pessoas doentes com depressão, síndrome do pânico, né? Ansiedade, com por certeza. aí vai, ladeira abaixo. Não, e é uma ideia assim... não, Deus age no sobrenatural. Que Deus não pode agir nas questões naturais para também te beneficiar. E, gente, não é isso. A Bíblia fala que quando o rei... esqueci o nome do rei de Israel. Mas ele clama ao Senhor pedindo por mais alguns anos de vida. Deus... O rei Ezequias. Deus envia o profeta Isaías para ele para falar assim: manda ele fazer uma pasta de figo e passar nas úlceras dele para que ele fique curado. Ou seja, Deus não falou assim, eu vou te curar de forma sobrenatural. E acabou os problemas. E acabaram seus problemas. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus também pode usar o médico. Deus pode usar o antidepressivo. Sim. Deus pode usar o psicólogo. Deus pode usar o psiquiatra. Deus pode usar o terapeuta. Sim. Porque Tiago vai dizer, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem mudança de variação. Existem perspectivas de tratamento psicológico que vão contra os ensinos da palavra de Deus? Sim, mas existem muitos outros que podem colaborar. O que nós precisamos é de sabedoria na hora de escolher o profissional que vai nos atender. Quando você vai fazer, né, um exame, você procura um profissional e se ele te dá um apontamento que não vai ao encontro daquilo que você estava esperando, o que você faz? Você deixa de procurar? Não, você vai procurar outro. Até que você possa ter um juízo claro daquilo que você está passando.
Da mesma forma, a gente precisa ter esse mesmo juízo, esse mesmo bom senso para procurar. Então, exemplo, cara, procure um profissional que tenha os seus mesmos valores, um profissional que professe a fé cristã, né, de forma prática, né, não só de forma teórica, mas de forma prática. Infelizmente, gente, assim, na minha experiência, eu percebo assim que nem sempre o psicólogo cristão leva para dentro da sua profissão os seus valores. Por que eu tô falando isso? Porque, exemplo, nessa época que eu tive crise, a primeira psicóloga que eu conversei, que me levaram, ela dizia ser cristã, mas ela me aconselhou a fazer loucuras. Meu Deus. Mesmo sendo cristã. E aí, Sério? exatamente, exatamente. Ela falou assim, menino, você tá assim porque você tá, né, retendo seus hormônios, você precisa extravasar. Já você precisa, imagino. você precisa dar uma saída, né? Dar uma Vai paquerada. extrapolar, Extrapola. né? Ela falou, não, sexo fora do casamento não é pecado se você fizer com uma pessoa só. Como assim? Se você tiver uma parceira só, não é pecado. O pecado é se você ficar deitando com várias mulheres. Mas assim, se você tiver relação sexual só com a sua namorada, não tem problema. Então vai namorar, arrumar uma namorada, ter vida sexual ativa. Você vai ver, vai aliviar todos os seus... Logo pra quem? Pra quem vem de um... Meu Aí eu Deus. falei assim, eu acho que eu tô precisando de procurar um Meu outro Deus. terapeuta, Não, né? aí você imagina, pastor, ela se dizia cristã. E as que não são? Então, isso serve até de um alerta para as Isso. mães, para os pais que procuram psicólogo, terapeuta para os seus filhos. Cuidado com o Sim. que eles andam ouvindo, porque às vezes, ao invés de você achar que está melhorando, vai levar os seus filhos para outro caminho. Né? E aí hoje o Conselho de Psicologia fala assim, não, um profissional não pode levar as suas convicções, as suas crenças para dentro da sua profissão. Mas isso é impossível. Ninguém consegue agir fora das suas convicções. A não E ser dos que... seus princípios. E dos seus ali. princípios, eles vão estar com você. Da mesma forma que um psicólogo que aborda ideias liberais a respeito do comportamento vai levar isso com De ele. relacionamento. Se o casamento não tá bem, então separa. Exatamente. É melhor a sua saúde emocional. Separa. E o que Exatamente. a Bíblia fala, né? Sobre o casamento. Exatamente. Então depende, a não ser que seja uma questão de agressão, de abuso. É Isso, outro caminho. Exatamente. Né? Mas um bom profissional, ele vai saber te orientar. Exemplo, Sim. eu agradeço a Deus porque durante muitos anos, e ainda, né, eu faço uso dos profissionais da área da saúde Sim, mental. mas eu faço. você soube selecionar bem, né? Exatamente. Pastor, e como que foi a sua chegada até aqui, América, tudo que você está vivendo agora? Conta um pouco pra gente como que foi, Então, o que Deus tem feito na sua vida. Depois de 16 anos de Belo Horizonte, Sim. casado, tudo bem estruturado, tudo bonitinho, tudo no lugar, tudo certinho. Aí Deus falou assim, ó, nós vamos começar tudo de novo. Eu falei, ô, Jesus. Aonde, Aonde, Jesus? Senhor? Sério mesmo? Aí ele falou, nós vamos começar tudo de novo. Vou fazer igual eu fiz com Abraão. É, Larga sua parentela, exatamente. depois eu te mostrarei. Exatamente. Deus me deu a felicidade de casar com uma americana. Minha esposa é americana, nós nos conhecemos... Você conheceu ela quando chegou aqui? Não, nos conhecemos em Lá. Nova York. Não. Eu fui pregar na igreja dela há 9 anos atrás. Certo. Então, a gente tem 7 anos de casado, né? E 9 anos que estamos juntos. Então, há 9 anos atrás, quase 10 na verdade, eu fui pregar na igreja da minha esposa em Nova York. Era um final de semana, eu fui falar num congresso de jovens. E lá, eu vi a Virgínia fazendo louvor, vi a minha esposa fazendo louvor. Aí eu olhei e falei, ô Jesus, esse vaso me serve, né? Vaso importado, né? Vaso importado, né? Brasileiro gosta de tudo que vem da América. Tudo que vem da América, sim. Tem mais valor. E aí, o que aconteceu? Eu não a conhecia, mas, né, aproveitei, né, aquele molejo brasileiro e falei, olha, você podia me dar o seu telefone, eu preciso treinar o meu inglês, né? Você tá brincando de primeira? Exatamente. E aí ela, assim, super, né, Corajoso. viajando, ela pegou e me deu o telefone. Eu brinco, pessoal, sabe quantas vezes eu conversei com a minha esposa em inglês antes de eu casar com ela? Nenhuma. Meu Deus. E ela não entendia nada português? Não, ela entendia, Ela colocava, graças acho que no tradutor. Não, ela entendia, porque apesar de ser americana, os pais são brasileiros. Então, a minha esposa cresceu com as duas línguas. Ah, entendi. Graças a Deus. A minha nora também é assim. Meu filho casou e ela é... Americana e brasileira. Isso mesmo. Uhum. E aí, fomos conversando e nos casamos. E quando nos casamos, eu levei a minha esposa para o Brasil e moramos no Brasil 1 ano e 8 meses. A minha esposa ama o Brasil, é apaixonada com o Brasil, estava muito feliz morando no Brasil. Que lindo. E aí, depois de 1 ano e 8 meses, eu falei, ó, Deus tá mandando a gente ir embora.
volta, vamos Aí voltar. ela falou assim, como assim? Eu acabei de deixar minha vida toda pra trás. Pra vir com você. Pra vir com vocês. Nós vamos pra onde? Eu falei, nós vamos voltar pros Estados Unidos. Ela falou, não. Meu Não Deus. vamos, não. Eu falei, ó, pode orar que Deus vai falar com você. E ela começou a orar. E poucos dias depois, ela veio Deus falou? chorando. Ai, que E falou que Deus lindo. tinha falado com ela. Mas foi muito interessante que nesse finalzinho de tempo ali pra gente sair de Belo Horizonte, nós começamos a ter algumas impressões. Eu lembro de um dia que eu tava descendo no aeroporto em Belo Horizonte, eu viajava muito ministrando, levando a palavra, cantando. E aí descendo ali no aeroporto, eu tive uma impressão de que eu não tava descendo em Belo Horizonte, eu tava descendo nos Estados Unidos. Liguei pra minha esposa e falei, vida, tive uma impressão esquisita hoje. Ela falou, o que foi? Eu falei, eu tava pousando em Confins, mas eu tive a sensação que eu não tava mais pousando aqui em Confins, eu tava pousando na América. A minha esposa falou assim, sério? Eu falei, sério. Ela falou, olha, porque essa semana aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tava dirigindo em Belo Horizonte e eu tive a impressão de não estar dirigindo mais em Belo Horizonte, que eu tava dirigindo nos Estados Unidos. Meu Deus. E aí a gente percebeu que Deus estava realmente preparando Dando sinais. tudo. Exatamente. E aí nos mudamos, viemos para Orlando, a convite do pastor André Valadão, para ajudarmos ali na plantação, né? Sim. E no pastoreio da Lagoinha de Orlando. E há 5 anos estamos ali, né? Servindo ao Senhor. Sim, a Lagoinha Orlando é muito linda, né? Enorme. E grandes coisas o Senhor tem feito lá através da vida do pastor do André, né? Valadão. Sim. E como é linda aquela igreja, mudou de lugar. Eu lembro que eu ia na antiga e depois mudou, foi para outra maior, que tem telão em tudo. Assim, Exatamente, lindo. exatamente. E aí Deus está te usando lá e você está fazendo parte do ministério. E como que tem sido tudo isso, pastor? Tem sido uma benção. Hoje eu estou bem focado na questão do carisma. Hoje a minha função ali na nossa igreja é ajudar na questão do carisma. Na tem parte, sido uma bênção. exatamente. Pessoas, na parte acadêmica, lecionando, né? Eu sou um dos poucos professores que leciona em todas as unidades, viajo todas as unidades dando aula. Então, eu tenho ajudado a Renata nessa questão, né, a nossa diretora global, e também na preparação de novos pastores. Nós começamos há um mês atrás, mais ou menos, um curso especificamente para a formação de novos pastores, né? Certo. A gente está aí numa empreitada de implantação de Lagoinha aqui em outras cidades dos Estados Unidos. E precisávamos de mais pastores. Então, criamos aí esse curso, um internship pastoral, visando mesmo assim o preparo de novos pastores para estarem à frente dessas igrejas. Está abrindo novas igrejas, novas né? frentes Aqui de trabalho. nos Estados Unidos tem bastante, tem Tampa, tem Orlando, tem a Flórida, tem Boston. E temos mais de 20 igrejas. Califórnia. Sim, vai ter mais. Em nome de Jesus, Atlanta. a Lagoinha é uma bênção. Eu sou muito grata a Deus, a vida do pastor André, né? Todos os André. Né? Sim, Desde o Fernandes ao outro, porque foi através deles que eu tive a minha vida, a minha família, os meus filhos, meu esposo, toda a família foi resgatada através da Lagoinha. Então a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? Graças a Deus. E tem por sido isso. uma bênção. Eu vejo também assim, uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, pastor, foi decidir ter feito carisma. O ano passado, eu lembro, era um sábado, e eu resisti e falei, não, sabadão, não. É meu dia de descanso, né? Não, resisti e não fiz. Aí quando falou vai ser na semana, eu falei, eu acho que eu vou lá ver qual que é, né? Qual é que é, não sei. Acho que a gente vai ficar lá só lendo a Bíblia. O quê? Meu Deus, o que tem sido carisma na nossa vida? Tem sido transformador. E eu vejo que para muitas pessoas também, né? Sim. Lá a gente descobre o nosso propósito, o chamado, a gente aprende a praticar o ID, sai falando de Jesus em toda parte. Que bom. Glória a Deus por isso. E é bênção, né? Carisma também foi a minha primeira formação ministerial. Sim. Eu louvo a Deus que tenha sido a primeira, né? Sim. Porque hoje, no meio acadêmico, infelizmente, a gente vê muita gente que usa a teologia não tanto para ajudar as pessoas, mas mais para confundir. Existem muitos cursos na área acadêmica ou de formação ministerial que mais questionam o texto bíblico e reduzem a sua credibilidade do que ajudam a pessoa a chegar à fé. Então eu penso que talvez se eu tivesse ido para um curso desse, talvez hoje eu nem estaria aqui, sabe? Mas o carisma me incentivou a crer, a ter uma fé simples, uma fé bíblica. E graças a Deus, essa base
tem caminhado comigo até hoje. E te fez chegar até E me aqui. fez chegar até aqui, exatamente. Então, assim, Verdade. todos os seminários que eu procurei fazer depois foram seminários que me ajudaram a ter mais convicção de fé. É verdade que ali na faculdade... Veio tem- agregar, né, pastor? Tem horas que você lida com algumas questões assim, mas é isso, a sua base de fé já está bem consolidada. Estruturada. Então, assim, sim. você aprende a lidar com essas Eu já coisas. ouvi falar vários relatos de pessoas que vão fazer teologia e saem de lá Sim. desacreditando de Deus. Mas Sim. como assim? É porque... Eu tinha um pouco esse pensamento. Falei, será? Meu Deus, eu não quero ir fazer... É Mas porque eu já vi que o carisma não. Pelo contrário, o carisma você sai de lá cada dia mais apaixonado por sim, Jesus. sim. É porque existem dois focos no estudo da teologia. Existe uma maneira de nós fazermos teologia com olhar científico e existe uma forma de nós fazermos teologia com olhar de devoção. Ou seja, eu tenho um compromisso de fé com Cristo e eu quero estudar a palavra de Deus com a finalidade de conhecê-lo mais, aprofundar o meu relacionamento com ele, me tornar uma testemunha de Jesus, ter um caráter transformado. O carisma tem esse compromisso. Ele quer ser um seminário, né, confessional, de devoção, de levar as pessoas ao aprofundamento do seu relacionamento com o Senhor. Tanto que a gente fala que o carisma é um seminário da palavra e do Espírito. Agora, um seminário convencional, ele tem uma ênfase mais científica. Ou seja, o olhar dele para o texto bíblico é um olhar científico. Ele não, a pretensão dele não é levar você a um relacionamento com Mais Deus, profundo. mas é usar as ferramentas da hermenêutica, né, da interpretação do texto, para analisar o texto de maneira fria. Meia crítica, ver o que será que tem um erro, Exatamente. quem falou, por que falou. Exatamente. tô entendendo. Né? Então, assim, analisar ali o contexto arqueológico, né? A partir do viés bem científico mesmo. Então, não necessariamente, às vezes, num curso acadêmico como esse, você tem professores comprometidos com a fé. Exemplo, eu tive professores que não tinham compromisso com a fé. Meu Deus. Eram professores ateus. Meu Entendeu? Deus, é mais profundo do que a gente imagina, Exato. né? Então, o professor tá lá dando aula de Bíblia, mas você pergunta pra ele, você crê nisso? Não, eu não creio, não. Tá dando aula por quê? Ah, me pagaram pra ver. Exatamente. Não, porque ele é um doutor. Tá entendendo? Gente. Então, exemplo, numa grade de professores, quando você vai para o ensino, né, superior, o MEC exige para o reconhecimento do curso que você tenha ali determinado número de mestres, você tenha doutores. E nem sempre você tem doutores ali que são, né, devotos, né, homens que têm um compromisso com a fé. Sim. Mas você precisa ter esse tipo de gente. Então, o que você faz? Pega o cara lá que é o doutor em teologia, traz para dentro da grade. Mas o cara, às vezes, E como que você fez pra se blindar disso tudo, pastor? Foram as base, bases, exatamente. As bases. Olha a importância. As bases. Mas é legal assim, exemplo, eu percebi que isso amadureceu muito a minha fé. Aham. Hoje, eu sei ler e lidar com todo tipo de informação, que é o que Paulo fala, né? Você tem que ouvir tudo e reter o que é bom. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. A pessoa, ela se fecha, ela se blinda, ela quer ouvir só o que tá ali no nicho dela. Eu não, eu aprendi Ouvir de tudo. a lidar com todo tipo de Abrir o seu informação. leque. Exatamente, mas tem um critério. Eu sei o que eu quero. Você tá entendendo? Você tem seus princípios e seus valores bem exatamente, alinhados, né? Perante a exatamente. palavra de Deus. Exatamente. Tem uma música do Marcos Almeida, que é um amigo que eu gosto muito, ele fala assim: toda vez que eu procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer, o Senhor sabe o que eu quero. Eu não me furto a certeza, porque és a vida que eu quero. E eu sou assim também. Então, toda vez que eu procuro alguma coisa, eu sei o que eu quero. Sim. Eu não me furto a certeza na arte do aprender. Porque Deus sabe o que eu quero. Mas eu não vou me furtar o conhecimento por causa disso. Porque tem gente que fala, não, a letra mata. Mas o intuito de Jesus não era dizer o seguinte, porque a letra mata, você vai deixar de estudar. É você buscar conciliar as duas coisas. A letra e o espírito, né? No caso, Jesus está censurando aqui os saduceus que não acreditavam na ressurreição. Então, está dizendo para eles, olha, vocês precisam conhecer mais. O conhecimento de vocês é limitado. A letra mata. Essa forma de compreensão limitada que vocês têm está matando vocês. Né? Vocês precisam de letra e de espírito. E as pessoas interpretam, às vezes, de uma forma totalmente diferente, Totalmente. Como se fosse assim, Jesus está dizendo para você, não precisa estudar não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Não vai buscar só a vida de espiritual. Não. Mas, gente, a gente crê com o coração, mas a gente também crê com a mente. A fé não é irracional. Né? A fé, ela também tem o seu aspecto
racional. Sim. Quando a Bíblia fala de fé, ela fala sobre tanto a convicção... Das coisas que não se vê. Exatamente, como ela fala de um arcabouço de doutrinas. A fé também é algo transmitido, é um conhecimento que eu preciso aprender, saber discernir e saber defender, né? Então é muito importante isso. Que bênção, pastor, que bênção. E você pode falar um pouco pra gente sobre o seu novo lançamento? Com Eu certeza. sei que você tem o canal do YouTube, como você falou. Isso. Tem o seu Instagram também, a gente vai deixar aqui o Instagram dele para vocês ir lá, seguirem ele. E, gente, ele tem um livro que, nossa, é o novo, é o novo filho, né? Exatamente. Né? É o Fora meu a livro. Valentina, né? Exatamente. Isso aqui é presente para você, Ai, né? obrigada, pastor. Já fiz a dedicatória. Olha aqui, ó, já tem a dedicatória aqui. Olha só, onde que o pessoal pode encontrar, pastor? Olha, para quem tá no Brasil nos assistindo, o pessoal pode encontrar no site da editora Profetizando Vida. Sim. Então, no Brasil, esse material está sendo distribuído. Submissão e autoridade. Exatamente. Isso ele fala da submissão também no relacionamento, no matrimônio. Isso. Sobre tipos pastores também. Sobre qual tipo de submissão? Fala um pouco pra gente sobre o conteúdo do livro. Tá. Então, a distribuição no Brasil é feita pela editora Profetizando Vida. E aqui a pessoa pode ter acesso na bookstore das Lagoinhas, que estão aí espalhadas pela América. Então, certo. Aqui, essas são as formas de aquisição do material por enquanto. Ele vai estar também na Amazon, tudo é um projeto... Na Amazon do Brasil ou Estados Unidos? Nos dois. Nos dois. Exatamente. Ótimo. Eu estou providenciando aí os caminhos para que as pessoas possam ter acesso também através da Amazon. Sim. Mas Fala a minha abordagem é falar sobre, em primeira instância, a nossa relação com Deus. Porque quando a gente fala de submissão e autoridade, a gente tem que lembrar que a primeira decisão que um ser humano precisa tomar é a decisão de se submeter a Deus. Porque parece uma decisão natural, mas não é. Infelizmente, nós temos aquele negocinho chamado orgulho, que a gente acha... Muitos acham que não tem. Que não tem, mas né? Tem. Mas a gente acha que a nossa vontade é melhor. E muitas vezes nós temos uma grande dificuldade em nos submetermos a Deus, que é o que Tiago vai mostrar pra gente lá no texto de Tiago, capítulo 4. Sim. Mostrando que muitas vezes nós temos uma certa resistência de nos submetermos a Deus. Mas eu vejo que à medida em que o nosso orgulho é vencido e nós, então, tomamos a decisão de nos submetermos a Deus, então a gente pode falar dos próximos passos da submissão. Que é como eu me submeto a Deus. Então, a primeira submissão mais importante para uma pessoa é a submissão primeiramente a Deus. Ou Exatamente. seja, se uma mulher ela não for submissa a Deus, dificilmente ela vai conseguir ser submissa ao seu esposo. Exatamente. E o que é a submissão? Que eu vejo que muitas pessoas, no carisma a gente aprendeu, né? Bastante sobre isso. Sim. Mas eu vejo que muitas mulheres, principalmente depois do feminismo, elas Sim. entendem que submissão é você... deixar o homem mandar em você. Ou fala um pouco pra gente sobre isso. O que é a submissão? Então, submissão é a minha decisão de me colocar abaixo de uma autoridade. É a minha decisão de me sujeitar, de descer, né? De ceder à minha vontade. Ou seja, não é a imposição da vontade do outro sobre mim. Porque quando se fala sobre submissão, o que a pessoa pensa? Que o outro vai impor a vontade dele sobre mim. Isso não é submissão, isso é tirania. Esse conceito não está dentro do conceito submissão, está dentro do conceito tirania. Certo. Quando eu sou obrigado a obedecer, sou cerceado da minha liberdade, do meu direito de escolha, isso é tirania. Submissão parte do indivíduo. Eu escolho me submeter. Eu escolho ceder à minha vontade. Eu escolho me colocar abaixo. Exatamente. Então, aliás, Paulo diz isso, né? Paulo vai mostrar lá em Efésios, no capítulo 5, que toda aquela dinâmica do casamento que ele apresenta ali só pode ser vivida através de uma decisão, que é a decisão de ambos se submeterem a Deus. Certo. Paulo fala sobre o enchimento do Espírito e ele vai terminar dizendo que uma das maneiras é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele fala, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Ou seja, como uma mulher pode ser submissa ao seu marido? Em primeiro lugar, tem que estar cheia do Espírito Santo. Só que para ela estar cheia do Espírito Santo, ela tem que se fazer sujeita ao Espírito. Ela tem que deixar o Espírito encher ela. Sim. Tá entendendo? A gente costuma brincar, né? Se você tá cheio de si mesmo, não tem como Deus te encher. Você tem que estar vazio de si. Tem que se esvaziar. Exatamente, para que Deus possa te encher. Verdade. Então, à medida que eu me coloco abaixo da vontade do Espírito, eu me sujeito ao Espírito, ele pode me encher. E esse enchimento vem exatamente com a minha rendição. Eu me entrego, eu me rendo. Eu vou deixar o Espírito Santo fazer a vontade dele sobre a minha vida. E quando eu permito que isso aconteça, então
eu posso, na dinâmica do casamento, como esposa, me sujeitar à vontade do meu marido. E sujeição ali significa ter a mesma missão. É se colocar debaixo da mesma missão. Da Aí, mesma missão. a pergunta é, qual é a missão de um marido no contexto do casamento? O texto bíblico fala, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, ou seja, para uma esposa, não é útil que ela se coloque debaixo da mesma missão que o seu marido, porque a missão dele é amá-la. Ou seja, se a mulher entende a missão do meu marido é glorificar a Deus me amando no contexto do casamento e ela facilita isso, ela tá colhendo os benefícios da sua decisão. Sim, tá entendendo? os dois saem ganhando, Exatamente. Então não é o cerceamento da vontade, não é, né, o exercício da força do marido para impor, né, o seu querer sobre a vida da esposa, não é isso. Mas é a esposa entender, a missão do meu marido é me amar como Cristo amou a igreja. E eu preciso ser uma facilitadora para que isso aconteça. E se o marido se sujeita ao Senhor pelo enchimento do Espírito, ele entende, a minha missão é amar a minha esposa, é me entregar por ela. Então o casamento passa a funcionar dentro de uma dinâmica que corresponde à vontade de Deus. E o mesmo acontece nas outras dinâmicas. Porque, exemplo, a gente vê, infelizmente, muitos líderes, né, que por não entenderem o conceito de submissão, eles acham que submissão significa impor sobre o outro a sua vontade. Sim, A gente vê isso acontecer no mercado de trabalho, infelizmente vemos acontecer no contexto da igreja também. Mas eu queria dizer para você, se você está debaixo de uma liderança assim tirânica, o seu líder não sabe o que é liderar. A verdade é essa. Porque submissão, né, liderança não significa impor sobre o outro a vontade, mas é o que eu falei, é ser o pai de alguém. Sim. É você compreender qual é a vontade de Deus para essa pessoa e você se colocar como um instrumento para o crescimento. A gente vê... Sobre a mesma missão. Exatamente. A gente vê claramente. A Bíblia era tão clara, tão clara. Em Romanos capítulo 13, Paulo delimita como deve ser o funcionamento de uma autoridade, né, no contexto governamental. Ele fala que a autoridade está posta para a promoção da justiça, o cerceamento da maldade. Ou seja, um governante, ele deve fazer essas duas coisas, promover a justiça, cerceamento da maldade. Então, para além disso, nenhum governante deveria ousar usar a sua função da forma como pensa. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Tem muito por aí, muito. Exatamente. Muito. E, biblicamente falando, também existe o parâmetro claro de como as autoridades eclesiásticas foram instituídas e devem exercer o seu papel. Isso está lá em Efésios capítulo 4. Paulo diz que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram colocados para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, eu não estou ali para usar o santo para o meu aperfeiçoamento. Eu não estou ali para usar o santo para o meu benefício. Eu estou ali para usar os santos, os irmãos, né? Eu estou ali, na verdade, para me dar por eles. Sim. Eu estou ali para ajudá-los a se tornarem mais perfeitos. É dar a minha vida por eles. Então, se todo líder entendesse isso, ele entenderia. Evitaria tantos problemas, né? E seria tão mais fácil reconhecer a autoridade de alguém, porque a gente vai perceber o quê? A autoridade do próprio Deus nessa pessoa. E eu vejo assim também, muitas pessoas estariam mais dispostas a viver nessa submissão. Porque também eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de viver e entender o que é a submissão, porque eu vejo que essas pessoas são feridas. Tanto com relacionamento, porque às vezes tentou ali amar, ou dar carinho, dar amor, e essa pessoa foi ferida, machucada ou traída. Sim. Ou com líderes também, né? Sim. Essas pessoas ficam ferida, machucada, então, submissão, não, agora, tipo, ninguém manda em mim. É isso. Talvez Até o contexto que você falou, infelizmente, os aspectos culturais influenciam muito. Hoje, no nosso mundo, se você falar assim, né, às vezes até de um ambiente eclesiástico, mas se você fala num ambiente fora da igreja, olha, a mulher tem que ser submissa, você vai apanhar. Porque, infelizmente, o contexto do feminismo disseminou a ideia de que, é o patriarcado, o empoderamento feminino. E as mulheres pensam que o empoderamento da mulher existe quando o homem, ele é cerceado, quando o homem é vetado, quando o papel do masculino, ele é apagado. É uma visão distorcida, Exatamente. né? Um dia desses eu vi até um vídeo do pastor David, ele é lá de Orlando também, ele tem um ministério de homens. Sim. E ele falando sobre isso, que as mulheres, depois do feminismo, esse empoderamento, mas pensa na guerra, um cenário, vamos imaginar um cenário, a guerra. Quem foi feito para ir para a guerra? O homem. Imagina as mulheres tudo guerreando, sendo que hoje tem algumas. As últimas guerras em Israel, a gente viu as mulheres lá na linha de frente, mas imagina
imagina, quem foi feito, quem Deus fez para ir para a luta, para ir caçar, para ir para a guerra, o homem ou a mulher? Sim, sim. Entende? E sabe o que é engraçado? No contexto bíblico, a gente percebe uma coisa muito legal na dinâmica da relação entre homem e mulher. Por quê? Porque Adão só percebe, ele só se percebe-se homem quando? Quando a mulher surge. Porque até então, Adão era Adão, né? Que é a Sim. palavra no hebraico Adam, humanidade. Então ele era Adão. Mas quando Deus faz da sua costela uma mulher, ele olha e fala assim: uau, ela é diferente de mim. Ela será chamada varoa. Então no hebraico você tem o ish, né, que é o homem, e você tem a isha, que é a mulher. Só que esse termo só aparece quando a mulher é posta diante de Adão. Uau. Então, eu só consigo perceber a minha identidade no relacionamento com o diferente. Então, ou seja, eu me percebo homem quando eu olho para uma mulher. A mulher me faz perceber que eu sou diferente. Mas se eu anulo o diferente, o que acontece? Eu entro em crise na minha identidade. Por que hoje nós temos uma sociedade que você tem tantas mulheres em crise e tantos homens em crise? Muito Sem saber simples. quem são. Porque nós estamos anulando o diferente. Então, o diferente hoje tem que ser anulado, tem que ser cerceado, tem que ser abolido. Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que pensar igual. Só que esse cerceamento do diferente tá levando muitas pessoas a entrarem em crise a respeito da sua própria identidade. Olha que coisa interessante. Nós temos uma sociedade em que hoje, né, as mulheres lutaram tanto pelo seu direito e agora elas estão perdendo esse direito para homens que se dizem mulheres. Loucura demais, Então, né? olha que doideira. Então, se você tem hoje as mulheres voltando a ter que lutar pelos seus direitos, por quê? Porque você tem um homem que, apesar de biologicamente ser comprovado homem, ele se sente mulher. E ele quer competir, ele quer, né, em determinado esporte, brigar com uma mulher. E aí, no contexto, exemplo, da natação, é óbvio que o homem vai se sobressair muito mais pela força física. E aí as mulheres estão assim, gente, não tem como, nós precisamos lutar. Estão perdendo seu espaço também para alguns Ex- homens. Está ex- faltando homens no mercado, né? Eu vejo quantas Exatamente. mulheres estão querendo casar, encontrar uma pessoa, encontrar um homem que dê valor, que ame. Mas eu não sei o que está acontecendo com os homens, não, mulherada. Mas é por Ou causa alguns de... estão presos, outros estão querendo ser mulheres. Mas eu não sei o que está mas é porque a acontecendo. ideologia tá levando as Sim. pessoas a terem uma Outro crise caminho, de né? identidade. Pra Exatamente. outro caminho. Exatamente. Pastor, e um pouco você falou sobre a submissão e essa autoridade também. É um pouco no mesmo caminho, tipo de Exatamente. pastoral? De onde vem a autoridade? Ela vem da submissão. Então, as Uau. pessoas não entendem isso. Tiago fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, de onde vem a nossa autoridade para resistir ao diabo? Da submissão a Deus. Então, a autoridade não é imposição da vontade. A autoridade surge pela minha obediência, pela minha sujeição. Certo. Quanto mais eu reconheço o governo de Deus sobre a minha vida e me sujeito às suas leis, à sua vontade para o viver, mais autoridade eu tenho. Seja no contexto eclesiástico, familiar, social, cultural. todos os Em todos sentidos. os sentidos. Perfeito. isso, Exatamente. amém. E E não aí é- eu falo sobre os benefícios dessa submissão, né? Sim, Sobre é os isso que eu ia te benefícios. falar, porque quando um casal ele caminha, né? O que é a submissão? É caminhar também na mesma missão, como você Isso. falou. O casal cresce, evolui, prospera, né? O seu lar vai ter paz, os seus filhos vão perceber qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é o papel dos filhos também ali que entra a submissão dos filhos, né? Sim. Aos pais e se torna uma família perante o coração de Deus. E quando esse princípio é quebrado, não tem como você Sim. ter um lar sim, bem estruturado, sim, né? Com a sim. sua família, ou eu creio também que na igreja, ou no seu trabalho, Perfeito. né? Sobre a autoridade e a Eu submissão. falo muito no livro, né, que o meu objetivo, e eu também falo isso no contexto de sala de aula, é formar pessoas de honra. É homens e mulheres honrados. Amém. Antigamente, usava-se muito essa expressão. Você via um homem honesto, você falava assim, poxa, ali tem um homem honrado. Você via um pai de família que cuidava bem dos Pessoa seus de filhos. respeito. Exatamente. De respeito. Uma pessoa de respeito, uma pessoa honrada, né? Uma pessoa ilibada. Hoje nós perdemos muito isso. Então a minha ideia é voltar a formar homens assim, né? Homens e mulheres ilibados, de respeito, de honra, para que a Amém. sociedade colha os benefícios, as famílias e a igreja colha os benefícios de nós termos homens e mulheres de Amém. honra. E, gente, ele é tão fininho, ó. Dá para ler rapidamente, 107 né, pastor? páginas, bem Né, pequenininho.
Olha, muito rápido você lê, ele é bem fininho. Pastor, estamos encaminhando para encerrar esse bate-papo. Você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Se você está gostando desse bate-papo, deixa o seu like, comenta, compartilha, envia para mais pessoas. Vai lá na Amazon ou aí do Brasil, aqui dos Estados Unidos e compra esse vídeo para estar abençoando a vida do pastor, né, Zulato, que tem abençoado tantas pessoas com o ministério dele. Sim. E qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Então, queria deixar com você esse texto de Tiago, capítulo 4, onde Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu sei que muito caos que nós experimentamos na nossa vida vem por forças, né, malignas, vem por ações de espíritos malignos. É verdade que nem todo caos vem de origem, né, de espíritos malignos, mas muitos realmente acontecem. Qual é o caminho para nós nos livrarmos dessa tentativa de destruição da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, quando isso tem a ver com a ação das trevas? O caminho é a sujeição a Deus, né? Não adianta gritar, berrar, espernear, né? O diabo não sai por essas coisas, gente. A gente gostaria muito que fosse assim, tão simples, né? Gritar e o diabo bate o pé e ele sai. Não. A única autoridade que nós temos para resistirmos às trevas é quando nós vivemos uma vida debaixo da submissão e da vontade de Deus. Então, meu conselho para você nesse dia é: se sujeite a Deus, se renda a Deus, deixe Ele fazer a vontade dele na sua vida, ok? Não esquece de acessar o meu canal, Cristo Vivo TV, e, como eu disse... segue no Instagram exatamente, também. pode me seguir lá no Instagram, Vinícius Zulato, e se você quiser adquirir o livro aí no Contexto do Brasil, editora Profetizando Vida, ou aqui na Amazon e também na Bookstore da Lagoinha mais próxima de você. Obrigado. Isso, pessoal, não se esquece, se inscreve, deixa o like, comenta o que você achou desse bate-papo. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas e que Deus te abençoe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.